E se eu te dissesse que existe um livro tão perigoso, tão cheio de segredos perturbadores, que foi banido da Bíblia há quase 2000 anos, um livro que revela a verdade sobre anjos caídos, gigantes que dominaram a Terra, e conhecimentos proibidos que mudaram o destino da humanidade para sempre, este livro existiu, foi lido por Jesus, foi citado pelos apóstolos, mas em algum momento da história, alguém decidiu que você não deveria ter acesso a ele. Por quê? O que havia nessas páginas antigas que era tão ameaçador? Que segredos eram tão explosivos que precisaram ser apagados da história? O nome dele é o Livro de Enoque. E hoje, você vai descobrir exatamente por que ele foi excluído. E por que, depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo espiritual. Fica até o final, porque o segredo mais perturbador eu guardei para o último minuto. Vamos começar. O homem que sabia demais. Antes de entender por que este livro foi banido, você precisa conhecer o homem por trás dele. Enoque. Enoque não era um homem comum. A Bíblia dedica apenas 5 versículos a ele em Gênesis, mas esses 5 versículos são absolutamente extraordinários. Está escrito: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Espera. O que isso significa? Significa que Enoque nunca morreu. Ele foi levado diretamente para o céu, vivo. Na história inteira da humanidade, apenas 2 pessoas tiveram esse privilégio: Enoque e Elias. Mas por que Deus escolheu Enoque? O que ele tinha de tão especial? É aqui que a história fica insana. De acordo com o livro de Enoque, ele não apenas andou com Deus, ele foi levado aos céus múltiplas vezes durante sua vida. Ele viajou através dos 7 céus. Ele viu o trono de Deus. Ele conversou com arcanjos, ele testemunhou segredos cósmicos que nenhum outro humano jamais viu. E mais perturbador ainda, ele registrou tudo, cada visão, cada revelação sobre anjos rebeldes, sobre gigantes, sobre o dilúvio que estava por vir, sobre o julgamento final da humanidade. Enoque escreveu tudo isso em um livro, e esse livro foi preservado, copiado e transmitido por gerações. Quando Jesus andou pela terra, o livro de Enoque era amplamente conhecido e respeitado pelos judeus. O apóstolo Judas cita diretamente o livro de Enoque em sua carta no Novo Testamento. Mas então, algo aconteceu. Por volta do século 4d, quando a igreja cristã estava formalizando quais livros fariam parte da Bíblia oficial, os líderes religiosos se reuniram. Eles analisaram dezenas de textos antigos e fizeram uma escolha deliberada. O livro de Enoque ficaria de fora. Não foi um acidente. Não foi esquecimento. Foi uma decisão. E aqui está a pergunta que ninguém quer responder. Por quê? Por que um livro tão antigo, tão respeitado, citado até mesmo no Novo Testamento, foi considerado perigoso demais para fazer parte das Escrituras Sagradas? A resposta vai chocar você. Para entender por que o livro de Enoque foi banido, você precisa saber o que está escrito nele. Te aviso, é perturbador. O livro de Enoque começa com uma história que aparece brevemente em Gênesis 6, mas que é explorada em detalhes chocantes por Enoque. A história dos vigilantes. Os vigilantes eram um grupo de 200 anjos. Eles tinham uma missão: observar a humanidade. Mas algo deu terrivelmente errado. Esses anjos olharam para as mulheres humanas e as desejaram. E então fizeram o impensável. Eles desceram à terra, abandonaram seus postos celestiais e tomaram mulheres humanas como esposas. Mas isso é apenas o começo do horror. Dessas uniões proibidas entre anjos e humanos, nasceram criaturas. Não eram humanas, não eram anjos. Gigantes de mais de 3 metros de altura. Seres com força sobre-humana e apetite insaciável. A Bíblia os chama de Nefelim. E esses Nefelim, eles começaram a devorar tudo: comida, animais e, eventualmente, humanos. Eles corromperam a terra inteira, espalharam violência, sangue e caos por todo o planeta. Mas os anjos caídos fizeram algo ainda pior. De acordo com Enoque, esses vigilantes começaram a ensinar à humanidade conhecimentos proibidos, conhecimentos que, segundo o texto, nunca deveriam ter sido revelados aos humanos. Azazel ensinou os homens a fazer armas de guerra, espadas e escudos, outros ensinaram feitiçaria. Encantamentos e astrologia ensinaram sobre ervas, sobre metais, sobre cosméticos e sedução. Revelaram segredos celestiais, que perturbaram a ordem natural do mundo. A humanidade foi corrompida. O conhecimento proibido se espalhou. O sangue dos Nefelim contaminou a raça humana, e foi por isso que Deus decidiu enviar o dilúvio, não apenas para punir a maldade humana, mas para limpar a terra dessa contaminação genética e espiritual. Noé foi escolhido porque sua linhagem estava pura.
Não havia sangue de Néfelim nele. Agora, você está começando a entender por que esse livro foi problemático para a igreja? Porque essas histórias levantam perguntas impossíveis de responder. Se anjos podem se rebelar e ter livre arbítrio, isso não questiona o plano perfeito de Deus? Se existem conhecimentos proibidos, por que Deus os criou? Se a corrupção genética foi tão grave, será que ela foi completamente eliminada pelo dilúvio? E os Néfelim, eles realmente existiram? Existem evidências? Essas perguntas são perigosas para qualquer instituição religiosa que prega certezas absolutas. Mas tem mais, muito mais. Espera aí, antes de eu revelar o segredo mais perturbador de todos, eu preciso te fazer uma pergunta. Você está gostando desse conteúdo? Quer mais vídeos como este, revelando mistérios e verdades ocultas que ninguém tem coragem de falar? Então Sergipe, inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa um like se você está tão chocado quanto eu quando descobri essas informações. Sério, esse é o tipo de conteúdo que o YouTube pode deletar a qualquer momento. Então se inscreve agora para não perder os próximos vídeos explosivos. E comenta aqui embaixo. Você acha que a igreja fez certo em banir esse livro? Quero saber sua opinião sincera. Agora sim, vamos para a parte mais insana dessa história, porque o que eu vou te contar agora vai fazer tudo fazer sentido. Até agora, você viu histórias perturbadoras sobre anjos caídos e gigantes, mas a verdadeira razão pela qual o livro de Enoque foi banido é ainda mais profunda, e tem a ver com controle. Veja bem, quando a igreja cristã estava se consolidando como instituição no século IV, ela precisava de uma coisa acima de tudo: a autoridade única. A igreja precisava ser vista como a única intermediária entre Deus e os humanos. Você não podia falar com Deus diretamente. Você precisava de padres, de bispos, de rituais aprovados. Mas o livro de Enoque apresentava um problema gigantesco para essa narrativa. Enoque tinha acesso direto a Deus, sem intermediários, sem sacerdotes, sem instituições. Ele simplesmente andou com Deus e foi levado aos céus, múltiplas vezes. Pior ainda, o livro descreve uma estrutura celestial complexa, com múltiplos níveis de céus, diferentes classes de anjos, e uma cosmologia que não se encaixava perfeitamente na teologia que a igreja estava tentando padronizar. O livro de Enoque também contém profecias detalhadas sobre o fim dos tempos. E essas profecias, elas não batem 100% com o livro do Apocalipse de João. Existem diferenças, contradições, para uma igreja que estava tentando criar um cânone fechado e uma doutrina unificada. Essas variações eram inaceitáveis, mas tem outro motivo, ainda mais sinistro. O livro de Enoque contém julgamentos duros contra os líderes corruptos. Ele fala sobre pastores que abandonam suas ovelhas, sobre líderes religiosos que usam seu poder para explorar os fiéis, sobre aqueles que devoram o povo em nome de Deus. Você consegue imaginar por que bispos e líderes da igreja primitiva não queriam que esse livro fosse amplamente lido? É como ter um manual de como identificar líderes religiosos falsos nas mãos do povo comum. Perigoso demais. Então, em algum momento entre o século IV e V, o livro de Enoque simplesmente desapareceu da maioria das Bíblias, foi declarado apócrifo, não canônico, não inspirado durante séculos. O livro foi considerado perdido. Existiam apenas fragmentos, citações em outros textos antigos. Até que em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce viajou para a Etiópia e descobriu algo extraordinário. A Igreja Ortodoxa Etíope tinha preservado o livro de Enoque completo durante todo esse tempo. Eles nunca o consideraram banido. Para eles, sempre foi escritura sagrada. Quando o livro foi finalmente traduzido para o inglês e outras línguas no século XIX, causou um escândalo teológico. Acadêmicos começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Se este livro foi importante para Jesus e os apóstolos, por que foi removido? Quem teve autoridade para decidir o que é e o que não é palavra de Deus? Quantos outros textos foram suprimidos? E a pergunta mais perturbadora de todas: o que mais a igreja está escondendo de nós? Mas ainda não acabou. Existe um último segredo no livro de Enoque. Um segredo tão perturbador que pode mudar sua visão sobre tudo. Eu prometi que guardaria o segredo mais perturbador para o final. E aqui está ele. O livro de Enoque não fala apenas sobre o passado. Ele fala sobre o futuro. E de acordo com Enoque, os Néfelim vão voltar. Isso mesmo. A história dos gigantes não terminou com o dilúvio. Enoque profetiza que nos últimos dias, antes do julgamento final, haverá um retorno. Os espíritos dos Néfelim mortos, que Enoque chama de espíritos malignos, continuam vagando pela terra, causando destruição. E há profecias sobre uma segunda invasão, uma repetição do que aconteceu antes do dilúvio, mas desta vez, em escala global. Agora, aqui é onde fica assustador.
Você já reparou como nos últimos anos tem havido uma explosão de interesse em vida extraterrestre e OVNIs, modificação genética, ICR e SPR, edição de DNA, inteligência artificial e transhumanismo, relatos de fenômenos inexplicáveis sendo levados a sério por governos? E se o livro de Enoque estava tentando nos avisar sobre isso? E se a invasão dos últimos dias não for de alienígenas espaciais, mas dos mesmos seres interdimensionais que se rebelaram antes? E se a tecnologia moderna menos manipulação genética e a automóvel, fusão entre homem e máquina menos for a versão moderna dos conhecimentos proibidos que os vigilantes ensinaram? Enoque descreve uma época em que os segredos escondidos serão revelados e o conhecimento aumentará. Isso soa familiar? Daniel 12:4 diz algo similar. No tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Estamos vivendo essa profecia agora? O livro de Enoque termina com uma visão do julgamento final. Deus descendo pessoalmente à terra. Os anjos caídos sendo punidos eternamente. Os Néfilim e seus descendentes sendo destruídos de uma vez por todas. E a terra sendo renovada, purificada, restaurada ao seu estado original. Mas antes disso, a guerra, a caos, há uma última tentativa dos poderes das trevas de corromper a humanidade completamente. Então, respondendo à pergunta original, por que o livro de Enoque foi banido? Porque ele revela demais sobre a rebelião angelical e suas consequências, sobre a corrupção da humanidade por forças sobrenaturais, sobre conhecimentos que não deveríamos ter sobre líderes religiosos corruptos, sobre profecias que perturbam a narrativa oficial, e principalmente, sobre o retorno desses eventos nos últimos dias. Um livro assim nas mãos das pessoas comuns, perigoso demais para qualquer instituição que quer manter controle. Mas agora, você sabe, você conhece a história que tentaram apagar. A pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Vai simplesmente ignorar? Vai pesquisar mais a fundo? Vai ler o livro de Enoque por conta própria e tirar suas próprias conclusões? Porque uma coisa é certa, depois de conhecer essa história, você nunca mais vai olhar para a Bíblia, para a história da humanidade, ou para os eventos atuais da mesma forma. O véu foi removido dos seus olhos. Bem-vindo à verdade. Se você chegou até aqui, parabéns. Você faz parte dos 5% que realmente querem conhecer a verdade. Não importa o quão desconfortável ela seja, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso. E me conta nos comentários. Você vai ler o livro de Enoque? Nos vemos no próximo vídeo, se é que o YouTube não derrubar esse aqui antes.